Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. O mês de outubro é marcado pela conscientização à prevenção ao câncer de mama. E será sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Mas antes disso, nós preparamos aquele vídeo explicativo para você. Um dos tipos de câncer mais populares entre as mulheres em todo o mundo é o câncer de mama, que virou alvo da campanha Outubro Rosa, visando alertar a população sobre o problema, seus riscos e tratamentos. A campanha ganhou grande amplitude, com adesão maciça da mídia, empresas, ONGs e da sociedade civil. Porém, há ainda muitas desinformações sobre o assunto. Você sabia, por exemplo, que homens também podem ter câncer de mama? Para esclarecer essa dúvida e orientar a população, é que hoje convidamos o médico mastologista Dr. Leonardo Fleury Orlandini. E lembre-se, o câncer de mama tem cura. Doutor, muito obrigada pela presença no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. Como eu falei para vocês, Dr. Leonardo, ele é médico mastologista e veio aqui conversar com a gente hoje sobre o mês Outubro Rosa. Não é mesmo, doutor? Vamos lá, vamos tentar ajudar aí nessa campanha desse mês. Isso. Doutor, o Outubro Rosa, né? Qual que é a importância desse mês, dessa campanha que o Brasil inteiro faz? Sim. O Outubro Rosa ele surgiu na década de 90 como uma campanha para... Uma fundação nos Estados Unidos entregou o Laço Rosa numa corrida que teve lá na maratona. Isso foi se popularizando até atingir essa campanha mundial que nós temos hoje. Né? O intuito de conscientizar, de educar a mulher no sentido de prevenção, diagnóstico precoce de lesões mamárias e de câncer de mama. A gente sabe que o diagnóstico precoce faz diferença no tratamento. E isso aconteceu no mês de outubro, por isso que é Outubro Rosa? Sim, eu acredito assim, né, que por mais que se fale muito, né, na televisão, nas redes sociais, tudo, né, tem a campanha do Outubro Rosa. Doutor, acredita que as pessoas já estão conscientes da importância desse exame? Sim, tem aumentado, né? Ainda a gente tem uma dificuldade grande, pensando em Brasil, de acesso das mulheres a exames e ao início do tratamento, né? Mas isso tem aumentado, tem tido muita campanha, muita educação e eu acredito que vem sim tendo uma evolução nesse sentido. E tudo isso, né, para quem não tem condições às vezes de fazer uma consulta particular, também é atendido pelo SUS? Sim, tudo tem disponível pelo SUS. Então, gente, olha, não tem desculpa, vamos nos cuidar, não é mesmo? E se fala muito do autoexame. O que o doutor tem a nos dizer sobre o autoexame? O autoexame ele é tido pra gente como um método de autoconhecimento. Que a mulher se conheça, que ela conheça a sua mama, que qualquer alteração que ela perceba, ela procure um diagnóstico, procure uma avaliação do médico dela, ginecologista ou mastologista. Mas a gente não usa o autoexame como forma de diagnóstico precoce, de rastreamento. Né? Porque quando a mulher percebe no autoexame algum achado, já é uma lesão, por exemplo, com 2 a 3 centímetros, e a gente já quer que essa lesão tenha sido descoberta antes disso. Então, o autoexame não é uma forma de rastreamento, de diagnóstico precoce, sim uma forma de autoconhecimento, de colocar na mulher a ideia de que ela precisa procurar ajuda se necessário, que ela precisa fazer os exames dela de rotina. Porque na verdade, a partir do momento assim, que ela passou a sentir, é porque já está um pouquinho avançado. Se for uma lesão suspeita ou de câncer de mama, sim. O ideal é diagnosticar lesões antes de se tornarem palpáveis, idealmente menor de 1 centímetro. Se fala muito também entre as mulheres, né, que às vezes a mulher fala assim, eu senti um carocinho, fui ao médico, o médico falou que era um nódulo de gordura, que fala, isso mesmo, doutor? Não estou falando besteira, não, né? Benigno. Isso, não estou falando besteira, não. E quantos são? Há o risco desse nódulo benigno ou de gordura se transformar num câncer um dia? Não. As lesões de mama não se transformam. Elas já começam sendo malignas. Daquela forma. Ela já começa como um câncer de mama. O que acontece algumas vezes é que eu posso ter um nódulo que é um câncer de mama, mas ele parece um nódulo benigno. Então, uma avaliação inicial parecia um nódulo benigno, a gente faz um acompanhamento e viu que ele evoluiu, que ele mudou. E aí vai fazer biópsia e era um câncer. Então, nesse sentido, sim. Mas um cisto, um nódulo de gordura, um nódulo fibroadenoma, não vai se transformar numa doença maligna.
E na verdade, assim, quando o doutor falou que chega a 3 centímetros, né? Como que começa a formar, assim, as medidas, né, de um câncer, até que tamanho que possa chegar? Então, o câncer de mama tem várias formas de apresentação. Mas em algum momento ali da multiplicação celular na mama, alguma arinha do DNA ali foi alterada, foi comprometida e vai desenvolver uma multiplicação não regulada de células que vai virar um nódulo que vai evoluir para um câncer de mama. Dessa alteração celular até 1 centímetro, o tempo é longo. A gente diz em torno de até 5 anos. 5 para anos atingir para chegar a 1 centímetro. Então, claro, tem exceções, mas no geral é isso. Então, não é tão rápido assim. Por isso que a gente fala o rastreamento anual, exames anuais vão fazer diferença. A gente consegue pegar bem no comecinho. Aí de 1 centímetro para frente é mais rápido, porque vai dobrando os tamanhos. E a genética conta muito para o câncer de mama? Conta muito para quem tem história. Por exemplo, 85% das mulheres que têm câncer de mama não tem nenhum familiar, não tem história familiar. 10 a 15% das mulheres que têm câncer de mama têm origem genética, hereditária. E essa sim, isso é muito importante. Porque essas mulheres, se tiverem alteração genética mesmo, podem ter um risco alto de câncer de mama, de câncer mais agressivo, de câncer de ovário. De ovário também? Também associado ao câncer de mama. E essas mulheres merecem uma atenção diferente. E existe, assim, um tabu muito grande das mulheres? A doutora acredita que ainda existe assim, essa resistência, essa vergonha de ir ao médico, fazer os exames? Ainda existe. Eu vejo muito, mas geralmente hoje num nível socioeconômico mais baixo. No geral, a gente tem tido um acesso muito maior aos exames, tal, pessoas que moram em cidades maiores têm um acesso maior. Ainda pego muito, alguns casos, principalmente no serviço público, de mulheres que não iam por medo, por ignorância e acabavam chegando com lesão avançada já pra gente. Além do fator genético, existem outros fatores de risco também, na verdade? Quais são eles? Sim, existem. Bom, como fator de risco a gente costuma falar que quanto mais velha, mais idade vai ter na mulher, maior o risco dela ter câncer de mama. É um câncer que aumenta quanto maior a idade da população feminina. Além disso, está bastante em voga hoje, a sociedade, a gente está pegando bastante no pé do peso. Peso? O controle de peso. Está provado que o sobrepeso e a obesidade tem um impacto tanto em mais casos de câncer quanto em piora no tratamento, na resposta ao tratamento. Além disso, um risco de mulher com mama densa tem um pouquinho mais de risco de câncer de mama. Mulheres que menstruaram muito cedo ou que param de menstruar muito tarde ou que não amamentaram. Ou que tem biópsias com alguma lesão com atipia, são todos fatores de risco aí que podem aumentar o câncer de mama. Álcool, né? A gente sabe que mais ou menos uma dose de álcool por dia pode aumentar em até 10% a chance de ter câncer de mama. Então são vários fatores aí que somados podem influenciar. E todo o programa que a gente faz aqui, todo o programa fala dos riscos do álcool, do cigarro, tudo está relacionado, não é verdade? Então, assim, o número, né, entre as mulheres, né, é muito grande, mas, assim, os homens também podem ter o câncer de mama? Podem. É bem raro. Na literatura fala-se em torno de 1%, mas a gente vê que é menos que isso, menos de 1%. Mas sim, a gente já tive alguns casos e a gente vê alguns homens com câncer de mama. E a partir, assim, 40 anos que o doutor falou que precisa se fazer a mamografia? Sim. Antes dos 40 anos, basicamente a mulher vai procurar se ela sentir alguma coisa, né? Se ela sentir um nódulo, um afundamento, alguma coisa, alteração na pele, ela vai procurar, geralmente começa com ultrassom. A partir dos 40, mesmo não sentindo nada, começa com mamografia uma vez por ano. E até mesmo nas consultas de rotina, né? Porque pelo menos comigo foi assim, consultas de passar de rotina com o ginecologista, ele acaba fazendo autoexame. Nós que somos menos da idade de 40. Sim, o ginecologista deve fazer o exame das mamas a partir dos 30 anos, uma vez por ano na consulta de rotina. Sim. E ele mesmo já solicita a mamografia a partir dos 40, porque ele vê muito mais mulheres do que a gente, né, mastologistas. Então o ginecologista faz esse rastreamento de exame anual tal, e quando precisa encaminha. E para as pessoas que estão nos assistindo, assim, sobre o que o doutor faz, assim, a profissão, né, especialidade, vamos dizer assim, é mastologista, especialidade somente mama?
O médico mastologista é o médico que cuida das doenças da mama. Desde doenças benignas, alterações da menina, do recém-nascido, infecções mamárias, mastites, da amamentação, por exemplo. A mastite também? Também. Até alguns mastologistas fazem reconstrução do tratamento do câncer de mama, até o diagnóstico e tratamento de câncer de mama. A gente faz também imagem, mamografia, ultrassom, pode fazer ressonância. Falou em seio, falou com o Falou de mastologista. mama, a gente mais ou menos mexe. Então, nosso papo foi bem gostoso, está sendo gostoso, na verdade, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Voltamos com o Dr. Leonardo, que é mastologista, né? Para quem começa a nos assistir agora, nós estamos falando sobre o Outubro Rosa, não é verdade, doutor? Isso. Os exames, né? Nós falamos do autoexame. Os outros exames também que são de extrema importância, a mamografia e a ressonância? Sim, a mamografia é o principal exame. O ultrassom, né? Acho que E tem ultrassom. Isso, ultrassom é ressonância. Os dois são complementares à mamografia. As indicações principais do ultrassom tirar a dúvida de uma mamografia com alguma alteração. A primeira é a mamografia. Primeira mamografia, a partir dos 40 anos, sempre. Se a mamografia, a mulher que tem mama densa, teve alguma dificuldade de ver, ou teve uma imagem nodular que precisa ser bem esclarecida, o ultrassom entra nesse sentido. O ultrassom é importante para guiar as biópsias, a gente faz as biópsias, as punções utilizando o ultrassom. E o ultrassom é a primeira indicação nas gestantes e mulheres em amamentação. Se eu tenho uma lesão numa gestante, por exemplo, eu faço primeiro ultrassom. A mamografia fica para outra situação. E a ressonância também entra para complementar casos que eu tenho dúvida. Por exemplo, se a mamografia e o ultrassom não esclareceram, eu vou usar a ressonância. Para avaliar a prótese, se a prótese está estourada, está rompida, por exemplo, eu vou usar a ressonância. Ou em alguns casos de mulheres com câncer de mama que eu preciso avaliar para programar melhor cirurgia, ou avaliar a extensão da lesão, também tem uma boa indicação. Então, cada um tem a sua indicação melhor. Além do caroço, né, do câncer, que possa identificar o câncer, quais são os outros sintomas que podem chamar a atenção da mulher? São diversos, mas além do nódulo, vermelhidão de pele com inchaço de pele. Então, é possível por fora ficar... É possível. Vermelho. Geralmente é uma mastite, é uma inflamação. Mas existe um tipo de câncer de mama que chama câncer inflamatório, que a gente tem que descartar. Afundamento, um afundamento de pele, o afundamento do mamilo, o mamilo puxou para dentro, também é uma situação. Saída de secreção sanguinolenta. Com sangue? Com sangue do mamilo. Não apertando. Aquela mulher que tirou o sutiã no final do dia, tem sangue no sutiã. Tem uma manchinha. A gente costuma investigar. Acho que mais isso. Ou a mama que mudou de uma hora para outra, então eram normais, de repente começou a aparecer uma protuberância de um lado. Também é um outro fator que deveria ser investigado. Mas basicamente esses. Quando chega já nesse ponto da vermelhidão, já é porque está bastante avançado? Ou pode ser que no início possa ter esses sintomas também? Então, não, esse câncer inflamatório é um câncer específico. Ele não é um câncer por negligência, por exemplo. Ele pode vir rápido, mas é um tipo de câncer de mama mais grave, mais agressivo. Mais agressivo. Mais delicado. Então, por isso que o diagnóstico precoce, né, nesse caso, esse inflamatório não está tão ligado ao precoce. Não. Já quando vem mais avançado. Não, mas o diagnóstico precoce é importantíssimo. Por exemplo, se a gente pega um tumor de mama inicial com 1 centímetro, sem doença na axila, a gente fala em torno de 90% de chance de cura. Se eu pego um tumor com 4, 5 centímetros, já com algum gânglio na axila comprometido, essa chance da mulher estar bem daqui a 5 a 10 anos cai para menos de 50%. Então é um impacto bem importante na chance de sobrevida. Procedimentos até mesmo estéticos, não sei, como silicone, mamografia, tem algum impacto nos diagnósticos para conseguir ver o câncer? Não, geralmente a gente faz, ou o plástico, faz exames da mama antes da cirurgia. Se tiver tudo ok, não tem contraindicação nem a redução da mama, nem o aumento com prótese de silicone, para risco de ter câncer de mama ou dificuldade no diagnóstico, não interfere. Não interfere nada. Estão liberadas para fazer. E quando um tumor é benigno e quando ele é maligno? Então a gente chama de tumor maligno aquele tumor que tem uma capacidade de infiltrar tecido. O tumor benigno é um nódulo, uma lesão que
que vai aumentando de tamanho ali, mas ela vai ficar confinada ali. A gente chama de maligno aquela lesão que pode mandar células à distância. Então ela pode cair célula na corrente sanguínea e fazer metástase, né? Mandar doença para axila. No caso da mama, os mais comuns seriam ossos, fígado, pulmão e cérebro. Então essa é a característica de um tumor maligno. A capacidade de invadir, de infiltrar. E uma outra questão também em relação ao tumor, se ele é invasivo ou não. Não é verdade? Qual que é a diferença? Essa mesmo. Essa. Se é um tumor não invasivo, ele pode ser um carcinoma in situ, que a gente fala que é dentro do ducto, localizado, ou não ser um carcinoma, ser uma lesão confinada ali. A invasiva é essa que a gente definiu como maligna. Eu acredito sim que no tratamento do câncer de mama mexa muito, muito mesmo com a mulher, com a autoestima também, não é verdade? Demais. É porque é uma parte, né, que é especial, né? Especial que a gente amamentou um filho, né? E é uma coisa que faz parte da nossa vaidade também. Como que, assim, as mulheres, quando elas descobrem que precisa, assim, que vai cair o cabelo no tratamento, tem algum tipo de acompanhamento psicológico? Tem sim. Geralmente a nossa equipe é multidisciplinar, né? A mama é uma parte importante da estética da mulher, da sensualidade, como você disse. Mas a gente percebe que o que mais impacta na mulher é o medo da quimioterapia, o medo da queda de cabelo. Para isso a gente já tem, não temos aqui em Ourinhos, mas já tem uma touca, já tem algumas medidas para diminuir essa queda de cabelo. Algumas mulheres já conseguem fazer quimioterapia sem perder cabelo, sem ficar careca, isso já é uma realidade. Mas no geral a nossa equipe é multidisciplinar, tem apoio de psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, as enfermeiras são excelentes nesse sentido de acolher a mulher, de dar toda a orientação que elas precisam nessa etapa. É um trabalho bem interessante. Ai, que bacana, porque eu acredito, né, que mexa muito mesmo, Muito. né? Não tem como não mexer. É uma As reações são diversas, né? Cada mulher tem uma reação, mas nunca é tranquilo. Existem diversos subtipos de câncer, é isso mesmo? Isso, a gente quando faz diagnóstico, tem alguns exames que a gente solicita que vão dar alguns subtipos que a gente chama de moleculares do câncer de mama. Isso vai importar mais para saber se é uma lesão mais ou menos agressiva, se é uma lesão com mais indicação de químio ou não, se a lesão vai responder àqueles comprimidos que a mulher usa por 5 a 10 anos. Então, mais para o oncologista conseguir definir quanto de tratamento ele precisa fazer para diminuir o risco dessa mulher voltar a ter câncer ou ter uma recidiva futura. Porque o medicamento, tudo depende do... Não é que toda pessoa que tem câncer toma o mesmo tipo de quimioterapia. Não. É diferente. É diferente. E cada vez a gente tem feito menos quimioterapia. Principalmente na mulher mais idosa. Né? A gente sabe que na mulher mais idosa o câncer de mama é um pouco mais tranquilo, mais indolente. Então, com essas ferramentas, a gente consegue hoje não fazer quimioterapia em muitas dessas mulheres e fazer, por exemplo, só cirurgia, radioterapia e comprimidos que não caem o cabelo, não tem pouco efeito colateral e a mulher tem uma aceitação bem tranquila. Que isso é basicamente o tratamento, né? Sim. E as chances de cura, doutor? Então, as chances cada vez melhores. As nossas armas, né, nosso arsenal terapêutico está aumentando bastante. Então, a gente tem tido respostas altas, principalmente se diagnosticados precocemente. Como eu te falei, até 90% de chance de cura. Um tumor inicial, se não for um tumor especial, a gente consegue. Então, claro, tem aqueles casos que a gente tem felicidade de fugirem da regra, mas a grande maioria tem uma boa resposta e vai bem. Tudo vai também, eu acredito, da própria, né? Da própria pessoa, do entusiasmo, da vontade. A forma de encarar parece que faz bastante diferença, sim. E na volta nós vamos falar sobre mastectomia, que é uma cirurgia referente ao câncer de mama. Fiquem ligadinhos. Voltamos com Mais Saúde na TV. Agora, no nosso último bloco, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a mastectomia, né? Preciso até dar uma lidinha que é um nome um pouquinho complicado. É a retirada total da mama? Isso, é a retirada total da mama, a cirurgia mais mutiladora que a gente tem quando a gente fala de câncer de mama, porém uma cirurgia cada vez menos realizada. Sempre que possível, hoje a gente tenta fazer
cirurgia conservadora, que é a quadrantectomia, a retirada de um quadrante, só uma parte da mama. Então a cirurgia conservadora associada à radioterapia tem mostrado um benefício até maior do que a retirada das mamas. A gente deixa a mastectomia para casos específicos, em que o tumor é grande ou que é muito perto do mamilo, alguns casos específicos que a gente precisa fazer. E quando a gente precisa fazer mastectomia, tem disponível hoje a reconstrução. Tem? Tem. A gente não tem aqui pelo SUS ainda, mas convênio já tem, né, consultório a gente consegue fazer, e alguns serviços fazem pelo SUS aqui no estado de São Paulo já. E todo caso é possível fazer reconstrução ou existem casos que não? Quase todos os casos. Um dos casos, por exemplo, que a gente não consegue fazer a reconstrução é aquele que nós falamos no começo, que é o carcinoma inflamatório. Nesses casos, a gente faz a mastectomia, espera uns 2 anos para fazer a reconstrução. Para ver se não volta. Porque é um tipo de câncer de mama com maior risco de recidiva. Outro caso, por exemplo, é uma mulher que não pode submeter a mais cirurgias. Ela tem um problema de coração, teve alguma doença, em que a reconstrução geralmente exige mais 1 ou 2 ou 3 cirurgias. Então, para não ficar submetendo ela a várias anestesias, a gente opta por não fazer a reconstrução. Ou mulheres que não querem fazer, pelo esse mesmo motivo, de não ter que ficar voltando, indo para o centro cirúrgico. Então, alguns casos. Mas, no geral, a grande maioria pode fazer, se tiver interesse e se quiser. Eu acredito que fica muito abalado esse caso que não quer voltar a fazer, para assim, deixa do jeito que tá, verdade? Tem bastante, porque não é tão simples. Quando a gente senta e conversa sobre a reconstrução também, tem prós e contras. Não é uma cirurgia plástica que você vai e sai, né, bonitona. Às vezes cirurgia reparadora, então a primeira parte da cirurgia não muda, depois faz uma segunda etapa, coloca a prótese, são várias. faz o mamilo, tatua ali a areola. Então, são várias etapas até ficar aceitável. Aí eu ia perguntar isso mesmo, porque assim, eu já ouvi pessoas falar assim que colocaram silicone, que reconstruiu com silicone, mas que ainda não tinha o mamilo. Isso. Então, o mamilo, ele é tatuado? Pode ser. Pode ser feito um retalho de pele, ou o mais comum é tatuagem. Existem também os hábitos e os comportamentos, né, que nós temos que devemos mudar para evitar. Quais são eles? Isso é muito importante. Eu já falei um pouquinho no começo, mas basicamente vamos frisar. Vou insistir na manutenção de um peso ideal ou perder peso em quem está acima do peso, evitar sedentarismo, né? Então a atividade física tem um impacto já comprovado na redução de risco de câncer de mama, evitar bebida alcoólica, cigarro também, e aumentar a ingestão de fibras na dieta. Fibras, bastante fibras. Isso também tem um impacto comprovado. A alimentação tá ligada a tudo também, né? Doutora, acredita assim que hoje os casos de câncer, qualquer tipo de câncer hoje, que vem aumentando, né, em todos os tipos, como nós falamos, tem a ver com a alimentação de hoje? Com certeza também tem a ver com a alimentação de hoje, com o nosso estilo de vida ocidental, né? Isso a gente tem tido, não um aumento tão significativo do número de casos como um todo, mas em pacientes jovens, por exemplo, a gente tem tido um aumento no Brasil, que não ainda é muito bem explicado, mas que pode, né, ter muito a ver com essa questão de hábitos de vida nosso. Os enlatados seriam alimentos a serem evitados? Não diria enlatados, mas industrializados. Excesso de carboidratos simples, farinhas, açúcares, tudo isso. Então, muita atividade física, muita água, muita boa alimentação, dieta saudável. Faz diferença. Em todos os sentidos. Em todas as doenças. Em todas as doenças. Né? Existe, assim, um caso assim, que o doutor tenha pego, assim, né, de alguma paciente que achou que viu uma situação difícil ali, viu ela sobressair, né, assim, a autoestima dela melhorar. Porque eu acredito que exista um caso, assim, no médico, né, que ele vivencia junto com a paciente. Sim, várias pacientes. A gente acompanha a luta delas desde o dia do diagnóstico, a baque inicial, aquele, né, tem a notícia, tem aqueles dias de mal-estar, depois vamos juntar força e vamos começar a primeira etapa, químio, rádio, e depois elas começam a vir a cada 6 meses, bem ativas de novo no trabalho, é bem legal. No início é bem difícil. Para todas, né, acredito, o baque inicial, né? É complicado, né? Até entender, as mulheres se questionam por que eu, o que vai ser, né? Pensa nos filhos, o que vai ser da minha vida, e depois vai entendendo cada vez mais, vai pesquisando, a gente vai orientando, vai vendo que o tratamento está funcionando e vai ficando mais fácil de levar. Questão dos jovens, acaba aparecendo muitos jovens hoje, nos dias de hoje?
Com câncer de mama? Com câncer de mama. Não, é pouco. O dado que a gente tem é mais ou menos em torno de 7% dos casos de câncer de mama em mulheres abaixo de 40 anos. Parece que está aumentando isso, né, como eu falei, no Brasil, mas é em torno de 7%, ainda é pouco. Mas são casos delicados, né, porque a mulher, se é o tipo de câncer de mama mais comum, ela vai responder mais ou menos como qualquer idade, com uma chance de tratamento, como a gente tem falado. Mas o problema é que em alguns casos, em mulheres jovens, o câncer de mama ele é mais agressivo, é um tipo específico, de origem genética, como a gente estava falando, e aí é um pouco mais complicado. E o caso da dor na mama? Existem a dor? Porque às vezes a pessoa fala assim, tô com uma dor hoje no seio. Como que nós, né, doutor, como que o doutor vê que as pessoas possam ver essa dor? A dor é o maior volume do nosso consultório de mastologia, com certeza. Mulheres que vêm nervosas, preocupadas, porque estão com dor nas mamas. E a dor na mama, no geral, na enorme maioria dos casos, não é um sinal de câncer, não tem motivo para preocupação. Geralmente é hormonal, tem a ver com o ciclo menstrual, tem a ver com um pouquinho a parte emocional, variações de peso, a sensibilidade, a mulher reclama que está ferroando, está queimando as mamas. Claro, se ela já tem mais de 40 anos, tem mamografia normal, tem mamografia ultrassom normal, é tranquilizar, usar um analgésico, e esperar que a dor é cíclica, ela fica uns dias mais intensas, depois melhora e tocar a vida tranquilamente. Pode ser sutiã errado? Uma forma de usar um sutiã? Não, né? Bom, uma forma de usar o sutiã para ele estar apertando até pode ser. Sim. Mas a história do sutiã de ferrinho, que aumenta o risco de câncer de mama, isso é mentira. Isso é tudo mito. Internet, Doutor, agora nesse mês de outubro, eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem para as pessoas, né? Estamos chegando no fim do nosso programa, para reforçar isso que a gente vem colocando, a gente vem pedindo, vem falando sobre, né, a prevenção do câncer. Eu acho que a mensagem é essa, esses hábitos de vida que eu estava falando, né, que nós já falamos, e começar a mamografia anualmente aos 40 anos. Acho que essa é o que a gente pode fazer de mais importante. Muito obrigada pela nossa participação aqui no programa. E deixa aqui para o pessoal em Ourinhos, onde é que o pessoal pode encontrar o doutor? Em Ourinhos eu estou aqui no Hospital do Câncer, no Dr. Monzilo, tanto no consultório quanto no serviço público. E se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada novamente pela participação. Nós, no Mais Saúde na TV, vamos ficando por aqui, agradecendo sempre a você que nos acompanha, aos nossos parceiros, como Pedrinho Cabeleireiro e Equipe e Loja Algodão Brasil. Um grande beijo e até a próxima semana.